Então estamos aqui para mais uma videoaula Inkscape, videoaula número 9, onde nós vamos abordar o assunto preenchimento e contorno de objetos. Para exemplificar preenchimento e contorno, vamos fazer o seguinte: eu vou inserir aqui, utilizando a ferramenta retângulo, eu vou inserir um objeto. E observe que de cara o objeto já veio com as suas bordas todas pontilhadas na cor verde e o preenchimento, a cor do interior do objeto, o verde num outro tom. Por que isso veio assim? Como é que chegou nesse ponto? Bom, é o que vamos abordar nesta videoaula. Nós vamos então, para poder alterar tanto o estilo do contorno como do preenchimento, nós vamos no menu Objeto e Preenchimento e Contorno. Ao acionar esta sequência de comandos, nós vamos ter aqui do lado direito o painel Preenchimento e Contorno. Esse painel ele contém três guias: o preencher, que seria a cor do interior do objeto, a cor do contorno e as configurações de como é a salinha que contorna o objeto. Aqui vamos com calma, né? Aqui no preencher, que seria a cor do interior do objeto, nós temos sem preenchimento, nós temos com uma cor uniforme ou sólida, e depois nós temos padrões de preenchimento com gradiente linear, o gradiente radial. Depois nós temos a malha gradiente, padrão e, por fim, o swatch. Bom, como que como que as cores são definidas? Existem recursos que vão nos permitir selecionar, chegar na cor que nós gostaríamos. Então nós temos aqui, RGB, que é a composição da cor formada pelo vermelho, red, green and blue. Vermelho, verde e azul. Então, se nós, por exemplo, colocarmos 0 para todas elas, né? Aqui, 0 para red, 0 para green, 0 para o azul, para o blue, nós vamos ter a cor preta, a ausência de cores. Se nós colocarmos 255 para o vermelho e 0 para as outras duas, então nós identificamos aqui 100% da cor vermelha, ou então ainda o verde, mesma coisa, ou o azul, a mesma coisa. E a composição delas vai nos levar à formação de uma determinada cor. Observe que aqui nesse painel inferior, nós temos preenchimento. Então a mesma cor que foi selecionada aqui em cima por meio do painel preenchimento e contorno, ela já foi destacada aqui no preenchimento. Significa que se eu clicar nas diversas, incontáveis opções de cores que já nos foram apresentadas, essa cor vai ser aplicada no preenchimento e ela também vem sendo destacada aqui no painel preenchimento e controle, na guia preencher. Então veja só, vamos buscar aqui o vermelho. Então, ao clicar neste vermelho, nesta opção, nós temos 212.00, lembrando que o nosso máximo é o 255. Ao clicarmos, por exemplo, no azul, 00 e 255. Então, essas ferramentas elas trabalham em conjunto, são na verdade uma única coisa, várias formas de identificarmos a cor no caso do preenchimento. A opção HSL é a opção que traz a matiz, e aqui eu posso selecionar. E aqui é muito interessante que quando eu seleciono a matiz, lá em RGB, ele recebe também, né? Ao alterarmos aqui, por exemplo,
na matiz, lá em RGB a gente vê o efeito da alteração, CMYK, mesma coisa. Na roda que nós conhecemos lá nas aulas que tivemos anteriores sobre cores, nós temos aqui, né, quais são as cores tríades selecionadas. Então, se nós rodarmos aqui, nós temos as três cores tríades, a combinação das três cores tríades, e depois a opção ainda CMS. Bom, então aqui nós podemos selecionar qual é a cor que nós queremos. Não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com cor uniforme ou preenchimento sólido, ou ainda utilizar o painel cores aqui, que normalmente é apresentado na parte de baixo da janela do Inkscape. Com relação à cor do contorno, segue exatamente a mesma ideia. No entanto, esta cor vai ser apresentada no contorno do objeto que está selecionado. Por exemplo, se nós quisermos o vermelho, então eu vou colocar aqui aplicação total do vermelho, nada de green, nada de blue, nada de verde, nada de azul, e aí o contorno ficou vermelho. Se nós quisermos utilizar a barra de cores, tem que ser com Shift pressionado. Só o clique vai ser a cor do preenchimento. E com Shift, por exemplo, agora eu vou colocar o amarelo como contorno, ele é aplicado no contorno. Tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, por exemplo, eu quero colocar, o nosso contorno está vermelho, eu quero colocar o contorno amarelo, pressionei a tecla Shift, contorno amarelo, contorno rosa, contorno preto e assim por diante, ou quase preto, né? Por fim, como que vai ser esse traço do contorno? Aqui nós temos a espessura do contorno. Quanto maior o número, mais grossa a linha do contorno do objeto. Quanto menor o número, mais fina a linha do objeto, chegando ao ponto de zero ser sem contorno. Como é que nós faríamos isso utilizando a barra de cores aqui? Então, seleciono o objeto, com a tecla Shift pressionada, eu clico aqui na primeira opção, sem cores. Se eu selecionar o objeto e só com Shift, sem cores também. Então, o contorno está sem cor, o preenchimento está sem cor, mas o objeto está aqui. Vamos colocar uma cor aqui no objeto para ficar mais fácil, e vamos selecionar uma cor para o contorno. Colocar aqui o vermelho. Opa, perdão. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E aí uma cor para o que está acontecendo? Eu estou tentando colocar cor, mas a nossa linha ela está com tamanho 0, então não tinha linha sendo apresentada, né? Agora com Shift pressionado, vermelho, o azul claro, um azul mais escuro e assim por diante. Por fim, nesta parte da videoaula, qual que é o traço? Então, uma linha contínua, o pontilhado mais espaçado, e aí nós temos aqui o padrão de tipografia. Quanto maior o número, maior o efeito apresentado, quanto menor o número, menor o efeito apresentado. Linhas tracejadas, né? E assim por diante. Então, por exemplo, e aqui, dando um zoom, tá lá. Então nós temos dessa forma os recursos para poder trabalhar com o contorno, a espessura e o tipo de linha que vai contornar o nosso objeto, a cor do contorno e também a cor do preenchimento. Esse painel preenchimento e contorno ele é acessado no menu selecionando, né, o objeto, no menu objeto, preenchimento e contorno. Então, até a próxima videoaula.